infelizmente, mais uma notícia ruim para quem recebe aposentadoria por invalidez, ou seja, aposentadoria por incapacidade permanente ou então o auxílio-doença. Isso tudo está dentro do PL, ou seja, o projeto de lei 6.159 de 2019, que foi enviado pelo presidente da República ao Congresso Nacional. Olá, meus amigos! Esse é o canal Rumo ao Nada, seu canal de notícia aqui na internet, que traz a informação sempre descomplicada para você entender no linguajar fácil, né? Mas, enfim, se por acaso você ainda não é inscrito, inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações. Você vai entender o porquê essa notícia não é boa para você que recebe o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Infelizmente, a caça às bruxas do governo federal em cima dos benefícios por incapacidade ainda continua a todo vapor. Ou seja, o governo quer excluir afastamento do cálculo das aposentadorias do INSS. A mudança foi incluída no projeto de lei que mexe, nas cotas para os trabalhadores com deficiência. Olha, o projeto de lei enviado pelo governo para mudar a lei de cotas para trabalhadores com deficiência também vai mexer no valor das aposentadorias de quem ficou afastado da atividade, ou seja, aqueles que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. A proposta, meus amigos, revoga um trecho da Lei de Benefício da Previdência Social que prevê a inclusão dos valores recebidos como benefício por incapacidade nos cálculos da média salarial. O efeito para a aposentadoria dependerá de quanto tempo o trabalhador passou afastado do trabalho. Quanto maior a duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, maior o efeito sobre o cálculo da média salarial. Ou seja, não vai ser tão prejudicado aquele que recebeu 1 ou 2 meses de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Olha, os salários de benefícios contam para o cálculo para a definição dessa média. Digamos que se eu ou você aí do outro lado recebe 3 mil reais por 2 anos de auxílio, né? Esses valores e o período entram no cálculo como se fossem os meus salários. Aqui eu vou dar uma pausa para explicar para vocês o que acontece. Nessa nova mudança que o governo sugere ou propõe, digamos que se eu ficar afastado por 10 anos recebendo aposentadoria por invalidez, esse benefício ele é cotado como se eu estivesse contribuindo para a Previdência Social. Ok, a lei não altera nisso. Só que, na situação como é hoje, na atualidade, também o valor desse benefício é levado na consideração na hora da aposentadoria, né? E só que daí depois o INSS, se caso essa lei prosperar, ele vai desconsiderar. Olha, como a proposta do governo não mexe no artigo que prevê a inclusão de período de afastamento como tempo de contribuição, a regra, se aprovada, criará uma situação excepcional, na qual os meses ou anos serão considerados para o cumprimento do requisito, mas os valores não. Ou seja, o tempo que você passou afastado servirá, como contribuição previdenciária, mas só que o valor que você ganhou não será computado, como na hora de conceder a sua aposentadoria. A mudança só não afetará, digamos assim, o trabalhador que ficar afastado por pouco tempo, digamos 1, 2, 3 meses. Olha, a legislação previdenciária brasileira estabelece que o período de afastamento, seja por auxílio-doença, seja por uma aposentadoria por invalidez, pode ser contado como tempo de serviço, desde que tenha sido intercalados com contribuição. É o caso do trabalhador que fica afastado e volta ao trabalho um tempo depois. Lembrando, gente, que principalmente o auxílio-doença ele é contado como contribuição previdenciária quando acontece essa situação aí, que você, intercalados, você fica um tempo afastado, volta para a empresa, trabalha mais um tempo, ou seja, trabalha na empresa, volta a contribuir novamente, ficou doente, é afastado novamente e a vida da pessoa vira essa rotina. É afastado, depois volta para a empresa, depois é afastado novamente, ou seja, esses períodos intercalados, ele é contado como tempo de contribuição também, Já a aposentadoria por invalidez, por ser de longa duração, já é contado como, digamos assim, contribuição previdenciária.
O prejuízo no cálculo dependerá da duração do afastamento, pois pode deixar um buraco de contribuições. Com isso, cria uma situação na qual a pessoa teria que fazer o recolhimento ao INSS para evitar essa falha, né? E aí você pergunta para mim, mas e aí, Romão, nada, como é hoje? Por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo para ilustrar a situação. O trabalhador fica afastado 6 meses, digamos, recebendo auxílio doença é de R$ 2.000. Esses 6 parcela de deixa eu ver aqui, de R$ 2.000, entrará no cálculo da aposentadoria como salário. Se o afastamento for intercalado com o trabalho, os 6 meses também vale na contagem temporária, né, da média salarial, ou seja, serve para contar como média salarial. E o que vai acontecer se por acaso esse projeto de lei do governo 6.159 vingar da maneira como está? Os 6 meses de afastamento, se intercalado com o trabalho, valerão como contagem do tempo mínimo para a aposentadoria. As 6 parcelas de R$ 2.000, no entanto, não serão consideradas. Digamos que por azar, você, nesses momentos intercalados, você receba menos, né? Ou seja, vai contar as menores parcelas. Infelizmente, o governo vem trabalhando a todo vapor para que dificulte ainda mais. Ou seja, na cabeça do Paulo Guedes, isso não, muitas pessoas falam, você coloca tudo nas costas do Paulo Guedes. Eu acredito que o presidente ele não fica ideando essas coisas. Eu acho que isso vem da cachola, sim, do Paulo Guedes. Eu penso dessa maneira. Olha, como eu disse, o PLS 159 foi enviado com urgência, mas não foi bem recebido no Congresso Nacional e o governo, digamos assim, tirou o cavalinho da chuva, né, de ter urgência. Porque o que acontece quando o governo pede urgência? Vai direto para o plenário, que é muito mais fácil de aprovar, né, e não sofre tanta desidratação. Agora não, como o governo agora aceitou que pode ser um trâmite legal, ou seja, ele tem que tramitar pelas comissões, não é verdade? E aí acaba demorando bastante e em muitas situações 2, 3 anos para que uma lei se venha a se tornar, que uma proposição de lei venha de fato se tornar realidade. Lembrando, gente, que isso aqui não é uma medida provisória, ou seja, ela não tem força de lei por enquanto, ou seja, é um PL, é um projeto de lei, ou seja, ela tem que passar pelas comissões, depois ser votada numa comissão, ser votada na outra, e aí depois vai a plenário, tem que tramitar também nas duas casas. É um processo bastante demorado. E o que muda basicamente aqui é a questão do cálculo na hora da concessão do benefício, ou seja, os benefícios intercalados, ou seja, o trabalhador que foi afastado fica tantos anos recebendo aposentadoria por invalidez, esse tempo vai servir como tempo de contribuição, mas não como cálculo na hora de conceder a aposentadoria. Eu espero que vocês tenham entendido, né? O que eu quis dizer com isso, por isso que eu falo que é uma perca para o trabalhador brasileiro e nós temos que ficar atento. E esse PL aqui, gente, o 6.159, ele traz várias coisas boas, mas infelizmente junto com ela vem as coisas ruins, no meu entender. Mas enfim, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.